Meu pai usou o meu nome para pegar um empréstimo gigante e fugiu com a minha madrasta. Nunca imaginei que um dia eu fosse sentar para escrever algo assim. É estranho pensar que certas histórias que a gente só vê em novelas ou lê em manchetes de jornal possam acontecer na nossa própria vida. Mas aqui estou eu, tentando organizar em palavras o turbilhão que virou minha existência, depois de descobrir que o meu pai, o homem que eu admirava, que deveria ser o meu exemplo de caráter, usou o meu nome para contrair uma dívida enorme. E como se não fosse suficiente, fugiu com a minha madrasta. Eu poderia resumir isso em uma frase curta, como quem conta uma fofoca. Mas a realidade é que o peso disso tudo não cabe em frases prontas. É um fardo que mistura vergonha, raiva, tristeza, sensação de traição e, principalmente, uma ferida aberta que insiste em não cicatrizar. Para entender o tamanho do choque que vivi, preciso voltar um pouco no tempo. Quando criança, eu sempre vi meu pai como um herói. Ele era aquele tipo de homem que chegava em casa suado do trabalho, cansado, mas ainda arranjava tempo para me ensinar a andar de bicicleta, para brincar de bola na rua ou até para me contar histórias antes de dormir. Minha mãe e ele se separaram quando eu tinha uns 9 anos. Não foi uma separação amigável, mas também não foi escandalosa. Lembro das discussões, das portas batendo, dos silêncios longos. No fim, minha mãe ficou comigo, mas eu via meu pai com frequência. Ele sempre dizia que eu era o orgulho dele, que eu tinha que estudar, ser alguém na vida. Foi nessa época que ele conheceu a mulher que viria a ser minha madrasta. No começo, eu não sabia direito o que pensar dela. Era simpática, trazia presentes, me chamava de filho, o que soava estranho, mas de certo modo aquecia meu coração. Eu queria acreditar que estava tudo bem. Aos poucos, a vida foi seguindo seu curso. Cresci, estudei, comecei a trabalhar cedo para ajudar em casa. O contato com meu pai diminuiu, mas nunca deixou de existir. Sempre que nos encontrávamos, ele repetia o mesmo discurso. Dizia que se orgulhava de mim, que eu era responsável, que tinha a cabeça no lugar. Mal sabia eu que esse mesmo orgulho um dia viraria a justificativa para ele me destruir. Tudo começou de forma muito sutil. Eu já tinha pouco mais de 20 anos, estava empregado em uma empresa mediana, com carteira assinada, e me esforçava para construir minha independência. Lembro como se fosse ontem. Meu pai me ligou pedindo para a gente se encontrar. "Filho, preciso conversar com você sobre uma oportunidade", disse ele com aquela voz séria que sempre me deixava meio nervoso. Quando nos encontramos, ele me contou uma história convincente. Falou sobre um negócio que estava para fechar, uma chance de ouro que iria mudar a vida de todo mundo. Disse que precisava de um empréstimo para investir, mas que por causa de uns problemas antigos de crédito, não conseguiria aprovar nada no nome dele. "Você é jovem, seu nome está limpo. Se você me ajudar agora, eu te garanto, em poucos meses essa dívida vai estar paga e ainda sobra lucro para você." Confesso que na hora eu fiquei dividido. Parte de mim gritava que aquilo era arriscado demais, mas outra parte lembrava de tudo que ele já tinha feito por mim na infância. E tinha também a confiança cega. Era meu pai. Ele nunca faria nada contra mim. Pelo menos, era nisso que eu acreditava. Depois de alguns dias de insistência, acabei cedendo. Fiz o empréstimo no meu nome. Era um valor alto, maior do que eu jamais tinha visto de uma vez só na minha conta. Meu coração batia forte enquanto assinava os papéis, mas me convenci de que estava ajudando. Na semana seguinte, meu pai parecia radiante. Ele e minha madrasta viajaram para resolver os negócios. Me ligava de vez em quando, sempre cheio de promessas. "Está tudo indo bem, logo você vai ver o retorno." Eu me agarrava a essas palavras como quem se agarra a uma boia no meio do oceano. Mas então o silêncio começou. Primeiro ele demorava dias para responder mensagens, depois semanas. As ligações não eram atendidas. Minha madrasta, que até então me tratava com carinho, simplesmente sumiu também. No começo tentei me convencer de que era normal, que eles estavam ocupados. Mas os boletos começaram a chegar. A cada mês, a parcela do empréstimo me lembrava de que algo estava errado. Quando finalmente consegui falar com um conhecido em comum, recebi a notícia que destruiu o chão sob meus pés. Meu pai tinha ido embora da cidade. Não era viagem de negócios, era fuga. E não fugiu sozinho. Foi com a minha madrasta. Foi nesse momento que a ficha caiu.
Todo aquele discurso de oportunidade, de orgulho, de confiança, tudo não passava de uma armadilha para me usar. Meu próprio pai tinha colocado nas minhas costas uma dívida impagável e, pior ainda, me abandonado à própria sorte. A primeira reação foi a negação. Passei dias acreditando que ele ia voltar, que ia aparecer com uma explicação qualquer. Eu acordava e pensava, não pode ser, ele não faria isso comigo. Mas a cada boleto pago com o meu salário suado, a realidade se tornava mais cruel. Meus amigos começaram a perceber meu cansaço, meu humor azedo. No trabalho, eu vivia estressado, sempre com medo de que a dívida se tornasse maior do que eu poderia suportar. Não queria contar para ninguém, porque a vergonha me consumia. Como explicar que meu próprio pai tinha me passado para trás? Minha mãe foi a primeira a descobrir. Ela ficou em choque, depois furiosa. Não com a dívida em si, mas com a traição. Eu sempre desconfiei dele, repetia ela, como se isso me ajudasse em alguma coisa. A verdade é que eu só me sentia cada vez mais sozinho. As parcelas eram pesadas. Todo o meu orçamento foi para o espaço. Esqueça planos, viagens, qualquer sonho de independência. De repente, minha vida girava em torno de pagar uma dívida que não era minha. Houve meses em que precisei escolher entre pagar a conta de luz ou a parcela do empréstimo. Houve noites em que fui dormir sem comer direito, porque cada centavo precisava ser contado. Houve momentos em que pensei em desistir de tudo. E, em paralelo, vinha o rancor. Como alguém que se dizia meu pai pôde fazer isso? Como ele pôde olhar nos meus olhos, sorrir e me arrastar para esse buraco? E a minha madrasta, que me chamava de filho, como teve coragem de participar dessa farsa? Era como se toda a minha infância tivesse sido reescrita. Eu revivia cada lembrança tentando encontrar sinais, pistas de que ele seria capaz disso. Mas o pior era perceber que não havia sinais. Ou talvez eu estivesse cego demais para enxergar. Se tem algo que aprendi é que os bancos não têm piedade. Se você atrasa, eles ligam. Se você não atende, eles ligam mais. E se você continua sem pagar, eles batem na sua porta. Passei por isso. Recebi ligações no meio do expediente, em frente aos colegas. Fui cobrado na frente da minha mãe, dos meus amigos. A sensação de impotência era insuportável. Eu não devia aquele dinheiro, mas era tratado como se fosse um caloteiro. Tentei explicar algumas vezes. Foi meu pai quem pegou o dinheiro, não eu. Mas ninguém quer ouvir desculpas. O contrato estava no meu nome e isso bastava. Sei que muitos pensam que o problema maior é o financeiro. Claro que foi devastador, mas o que mais me destruiu foi o lado emocional. Descobrir que alguém pode te usar dessa forma, alguém da própria família, corrói a alma. Passei noites em claro, revivendo a cena em que assinei os papéis. Me sentia idiota, burro, ingênuo. Comecei a desconfiar de todo mundo. Cada favor que alguém me pedia parecia esconder uma segunda intenção. Cada gesto de carinho vinha acompanhado de um medo. Será que essa pessoa também vai me usar? Cheguei a evitar relacionamentos amorosos porque não acreditava mais em confiança. Se nem o meu pai merecia a minha, quem mereceria? Foram anos tentando reorganizar a vida. Troquei de emprego, fiz bicos, vendi coisas que eu gostava. Tudo para manter as parcelas em dia. A cada boleto pago, era como se eu estivesse carregando nas costas não só uma dívida, mas também a lembrança da traição. Pensei em abrir um processo contra ele. Fui atrás de advogados, pesquisei, mas todos diziam a mesma coisa. Seria quase impossível localizá-lo. E mesmo que localizasse, provar que ele foi o responsável pelo uso do dinheiro seria uma batalha longa, cara e incerta. Eu não tinha forças para isso. Alguns anos depois, quando eu já tinha quase terminado de pagar o empréstimo, ouvi rumores de que meu pai tinha sido visto em outra cidade. Não aguentei. Fui atrás. O reencontro foi estranho. Ele estava envelhecido, abatido, mas ainda tinha aquele mesmo sorriso de sempre, o sorriso que antes me confortava e agora me dava nojo. Confrontei-o. Perguntei como ele pôde fazer aquilo comigo. Ele tentou justificar. Disse que o negócio não deu certo, que não queria me prejudicar. Mas nenhuma desculpa apagava o fato de que ele tinha escolhido a si mesmo no lugar do próprio filho. Saí dali com mais raiva do que entrei. Não havia arrependimento real, apenas desculpas esfarrapadas. Percebi que esperar um pedido de perdão sincero dele era inútil.
Hoje, anos depois, a dívida já não existe mais no papel. Eu consegui pagar, mas no meu coração ela ainda está lá. Cada centavo que saiu do meu bolso me lembrou da ingenuidade que um dia tive. Se eu pudesse resumir o aprendizado que tirei disso tudo, seria: nem todo laço de sangue garante lealdade. A confiança não vem do DNA, vem das atitudes. E por mais doloroso que seja admitir, eu aprendi a viver sem considerar meu pai como parte da minha vida. Escrevo esse relato não para buscar pena, mas como uma forma de libertação. Passei anos carregando essa história sozinho, como se fosse uma vergonha minha. Mas hoje entendo, não sou culpado por ter confiado. Quem errou foi ele. Ainda dói e provavelmente sempre vai doer, mas eu sobrevivi. Paguei a dívida, reconstruí minha vida e, aos poucos, aprendi a acreditar novamente em algumas pessoas. Meu pai fugiu com a minha madrasta e me deixou com o peso de um empréstimo gigante, mas não conseguiu me destruir por completo. E se hoje eu tenho uma cicatriz, ela também é a prova de que eu resisti.